Bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma aula, mais um momento. Primeiramente, aqui no nosso espaço no Transitar Teológico. Lembrando a você que quer fazer um curso de escatologia comigo, entre em contato. Entre em contato com o número que está aí na tela, o banner você já viu aí à frente, antes de iniciar o vídeo. E eu trato nesse curso sobre correntes escatológicas, trato também sobre todos os eventos e acontecimentos escatológicos dentro do cânon do Antigo Testamento, do cânon do Novo Testamento, trabalhando também as questões pertinentes à exegese de Ezequiel, de Ezequiel e Daniel, e depois lá em Apocalipse, ok? Muito bem, hoje o tema que nós vamos trabalhar é em cima de pluralismo religioso e modernidade, tá? Um tema bastante atual e um tema que vai nos trazer algumas questões pertinentes muito importantes. O pluralismo religioso, certo? Ele, na verdade, é um fenômeno da sociedade moderna que vai desafiar o ser humano e viver dentro de uma forma até respeitosa com o diferente, com aquele que é totalmente diverso, certo? É o novo paradigma, vamos dizer assim, que abre, não é, o espaço e até podemos colocar diversas cosmovisões religiosas, tá? Diversas cosmovisões religiosas. Também até por meio de um diálogo e uma alteridade que é proposta dentro de uma busca do entendimento e também de paz e tolerância entre os indivíduos, tá? Então, o pluralismo religioso, ele vai representar uma liberdade religiosa dos homens e até uma valorização de todas as manifestações religiosas. Então, dentro dessa proposta, vai se configurar toda uma estrutura dentro desse nosso tempo, vamos dizer assim, pós-moderno, mas que na verdade eu defendo que seria uma modernidade líquida, marcado pela diversidade religiosa, aonde é manifestada essa multiplicidade de ideias, de pensamentos, de crenças, de convicções entre os seres humanos e em diversas até, vamos dizer assim, culturas, tá? Em diversas tradições. Quando eu falo de cultura, eu falo também de tradições. E, na verdade, até podemos simplificar dizendo que aonde houver liberdade de expressão, certo? Liberdade religiosa, e vai se existir o pluralismo religioso. Então, nós temos que ver que o pluralismo religioso até ele tem um sentido histórico, porque desde lá do tempo do Império Greco-Romano já era algo perceptível, notório naquela sociedade, tá? Os seres humanos, primeiramente, o que nós temos que compreender, vivem em uma sociedade que ela está em constantes transformações, tá? Constantes mudanças sociais. Com o fim até da Idade Média, nós vamos ver o início de uma modernidade onde o mundo vem sofrendo, inclusive, grandes mudanças que afetam a sua própria vida, fazendo com que essa história ela venha a ser escrita com os novos episódios e novas questões. Então, os avanços que a sociedade tem dado têm feito com que a vida até seja vivida de uma maneira diferente de como foi nos tempos passados, tá? Nos primórdios da sociedade. Então, diante dessas transformações sociais, transformações ocorridas de uma forma até muito abrupta em alguns aspectos, o pluralismo religioso ele se faz presente em nossa sociedade, manifestando assim as diversidades religiosas. A modernidade ela incita um fenômeno social que é desencadeador de um processo, inclusive, de pluralidade, aonde se vai transformando o comportamento dos homens dentro de uma sociedade. Então, frente a esse desafio que a modernidade nos proporciona, convém assim que nós venhamos a fazer
uma reflexão sobre esse tema, sobre essa temática, partindo até de um princípio de um pluralismo que tem suas características dentro da modernidade. Inclusive, com o advento do iluminismo cultural europeu do século, podemos colocar aqui, 18, a sociedade ocidental ela recebeu novas compreensões e esclarecimentos até para poder tratar dos problemas sociais que foram surgindo dentro do viés da igreja. E dentro desse período, inclusive, ficou-se conhecido e denominado esse período como Era da Razão, pois nada, na verdade, era aceito sem passar pelo crivo do conhecimento racional. Então, a partir desse período, as pesquisas começaram a surgir através de métodos científicos, tá? E ganharam uma força com a modernidade, e a modernidade por si só ela despontou, na verdade, como sendo um novo olhar para dar as explicações aos fenômenos que antes vinham passando dentro de uma cosmovisão da igreja. Então, quando se analisa esses fenômenos sociológicos, tá? Nós vamos vendo que o movimento iluminista ele depositou, certo, uma imensa fé justamente no quê? Na capacidade de a humanidade utilizar a razão para progredir, de advogar, na verdade, de fazer uma apologia, utilizando-se da razão, os seres humanos poderiam assim melhorar a sua condição e levar a surgimento de uma grande condição de interesse, de uma grande condição de questionamento por parte até de certos setores e segmentos sociais que divulgavam os conhecimentos científicos e até motivavam a busca pelo saber científico e prático para poder ser uma força motriz para a indústria, para a empresa, para a sociedade que estava precisando de um impulso maior para gerar uma força maior, não só, vamos dizer assim, econômica, mas principalmente científica, porque através da força científica geraria a força econômica. Então, com os avanços desse movimento humanista, o pluralismo se firmou, ele alcançou uma expansão maior, uma diversidade, inclusive, que eu posso dizer, de conhecimento. E aí nós temos que também pensar que dentro de uma centralidade, tá? Que já estava na busca pelo um conhecimento, que por sua vez englobaria até vários temas, vamos dizer assim, filosóficos, políticos, educacionais, sociológicos. Dentro disto, o próprio iluminismo passava a ter uma liberdade de se posicionar diante até de eventos e fatos sociais que precisavam ser vinculadores de argumentos principais e também até de dogmas da igreja, de fundamentos que gerariam até os princípios, valores que norteariam a fé, a crença e até a tradição do povo. Então, nós também podemos considerar dentro disso que na sociedade moderna, na sociedade que nós estamos vivendo, como eu defendo, porque não advogo a questão pós-moderna, tá? O grande passo para o pluralismo em geral foi justamente o processo de uma secularização. Um processo de uma secularização que era entendido como uma ruptura que ocorre a partir de um monopólio, certo? De uma interpretação possuída pela Igreja Católica. E aí a pluralidade passa a ser uma das características do homem moderno. E na modernidade, inclusive, cada pessoa, tá, faz uso da sua visão que melhor ela vai conver diante de problemas que já existem dentro do mundo. Então a pluralidade ela se torna uma manifestação da riqueza do pensamento humano.
Então, é a aceitação da multiplicidade do pensar de pessoas dentro de um grupo social que, por sua vez, tem a liberdade, inclusive, de expressar o que pensa. E aí nós vamos também ter que considerar de que a ruptura desse monopólio social que ocorre, ele é promovedor de mudanças até para o campo religioso. Sobretudo na alteração que vai empreender ou vai conceder, certo? De representações de uma realidade. Então, o ser religioso, ele começa a olhar o mundo também de uma forma diferente, porque ele é um ser social. E aí ele vai se absolutizar de uma dimensão religiosa que, com isso, vai observar a realidade fora dos limites impostos pelo modelo religioso medieval, partindo para um olhar que ele se torna agora um olhar plural. E aí o conhecimento científico e o conhecimento filosófico começa a ganhar uma força em detrimento do mítico, aonde ele vai passar a assumir as posturas distintas do clero, que antes eram até tidas como heréticas, com os avanços de uma modernidade, de uma pluralidade que começa a tomar um oposto de uma só concepção de ideia ou até de doutrina, certo? Que propõe uma visão englobadora de vários conceitos e pontos de vista científico ou não. E aí nós precisamos ver também algumas questões que são pertinentes até para considerarmos o fator do pluralismo religioso dentro da modernidade, que ele promove uma expansão que é originada de uma decorrência, inclusive, de um secularismo e de uma laicização do Estado, o Estado laico. E com isso, se o Estado é laico, o pluralismo religioso, ele vai ser uma forma de vai ter uma forma de aceitabilidade dentro da sociedade que vai promover uma abertura até para uma escolha sem interferências externas. E dentro desse secularismo vai se visar um Estado democrático e livre. Aí nós vamos ver um aspecto, inclusive, que não vai existir mais um monopólio religioso dentro de uma abertura ao novo paradigma que irá valorizar a pluralidade religiosa e a liberdade do indivíduo. E aí, dentro disso, é que nós também temos que considerar de que o Brasil, principalmente no nosso contexto, tá? Agora entrando para a nossa realidade, vive num momento de um apogeu de liberdade religiosa. Ou seja, as religiões nunca foram tão livres como agora. Inclusive, a tal liberdade ela é condutora de um processo de pluralização religiosa, tá? A ser independente, inclusive, de qualquer monopólio religioso, dentro, inclusive, de um cenário de uma sociedade plural e de indivíduos que são livres para se manifestar dentro de suas crenças, sem precisarem esconder da sua identidade religiosa. Então a secularização começa a fazer uma divisão com o mundo sagrado, de uma significância, inclusive, da ausência da religião, onde a religião vai manifestar um mundo secular, um mundo com um resultado de uma natureza intrínseca do homem, dentro de um pluralismo religioso que se torna uma manifestação da religiosidade desse ser humano, que vai estar em busca justamente de um sentido para viver, e até podemos dizer que agora, nesse aspecto, a religião começa então a buscar uma construção de um mundo que vai ter um sentido transcendental, independente até do sentido, podemos assim, de dada racionalidade, tá? Irá brotar então, vamos dizer, um emergir de desejos, fantasias, sonhos e utopias para uma expressão de uma religiosidade que é promovida pelo ser humano. Então, na atualidade, vai ser observado que o pluralismo religioso ele torna e propõe um paradigma social
que é corroborador de preceitos da liberdade humana dentro de uma necessidade espiritual do homem moderno. Então, nesse transitar religioso, nesse trânsito dessa religiosidade, é uma das vertentes que o pluralismo irá desencadear a partir de um posicionamento que é focado numa mentalidade secular que revela, inclusive, uma transição na busca do sagrado e na satisfação pessoal. E aí, por não haver uma solidez de uma composição religiosa do indivíduo, ela migra para outra religião, consequentemente, mudando assim os seus rituais e a sua maneira de conceber o sagrado. E aí, na visão, inclusive, que nós podemos ver e vemos ocorrendo nos dias atuais, não é? Na nossa própria cosmovisão, vamos ver que as necessidades sociais elas começam a propor novos ritos que podem até ser criados e até serem ressignificados dentro desse contexto de pluralidade, de multiculturalismo. Então, podemos também considerar e acrescentar que nesse contexto secular globalizado, nós vamos ver ofertas, propostas, crenças religiosas que estão vinculadas na mídia de várias formas, inclusive fomentando o desejo do indivíduo de se agregar a um novo grupo religioso que apresente propostas mais atrativas e irresistíveis, com roupagem satisfatória na resolução dos problemas e crises existenciais dentro da sociedade. E aí as pessoas agora, à procura até de uma religiosidade que venha satisfazer, elas cada vez maior empreendem um número que é acrescido, inclusive, daquelas pessoas que vão deixar a religião de seus antepassados migrando para uma outra, em busca até de uma autorrealização pessoal, física, mental, material e espiritual, que a melhor religião é aquela que se vai fazer, ou que vai trazer, ou que vai conceder o melhor para o cidadão. E aí a viabilidade do trânsito religioso, ela se torna decorrente justamente dessas transformações impactantes das religiões para, inclusive, adequar as necessidades do homem moderno. Então, nesse diálogo que acontece, esse diálogo interreligioso, nós vamos ver muitas maneiras onde a intolerância, o preconceito, esse resultado de uma prática egoísta e etnocêntrica vai ser visível, porque vai se faltar um diálogo, vai se faltar uma conexão, vai se faltar uma promoção de uma forma de dialogicidade interreligiosa, aonde os indivíduos de uma religião vivam de maneira a pensar que somente a sua religião deve ser aceita. E aí, com isso, começa a questão da intolerância. Então, o diálogo interreligioso, ele vai buscar, sobretudo, construir uma sociedade respeitadora, mais justa, que vai valorizar, certo? A diversidade religiosa e a identidade das religiões, a partir de respeitar a posição do outrem. Então, para Paul Tillich, inclusive, o diálogo verdadeiro não se dá através do abandono na tradição religiosa, tá? Mas se dá aprofundadamente dentro de uma crença, dentro de um pensamento, dentro de uma ação, dentro de uma oração, que nesse diálogo interreligioso não é preciso, inclusive, esconder a identidade religiosa, mas se aproximar do outro, e não é necessário também negar a tradição religiosa, mas dialogar, e esse diálogo vai ter como princípio a alteridade. E aí, para concluir, eu coloco que uma sociedade onde um pluralismo religioso se faz presente, ela precisa constituir-se e construir também uma situação nova, se constituir como uma nova sociedade, com uma nova proposta, uma nova perspectiva, uma nova roupagem, abrindo caminho, inclusive, para propiciar, melhor falando, tá? Ambientes que se tornem propícios a uma tolerância e a um respeito recíproco, que inclusive seja promovedor do verdadeiro diálogo interreligioso, que venha este diálogo acontecer dentro de uma premissa
que respeite a profundidade do enigma da pluralidade religiosa a partir das diferenças que vão surgindo, que são até algumas delas irredutíveis e irrevogáveis, certo? Então era isto que eu tinha para falar com vocês neste momento e neste